Olá, tudo bem com você? Meu nome é Adriana, Maria Adriana Gardenal, sou educadora musical e musicoterapeuta e sou apaixonadíssima por educação musical. E hoje nós vamos conversar sobre o despertar do professor improvisador. Fica aqui comigo para você ouvir o final dessa história e saber como despertar esse improvisador que existe dentro de você. Era uma quinta-feira, 18 horas. Tava muito frio. A menina chega na frente do anfiteatro, para na porta com o coração palpitando. Olha naquela sala e lá dentro muito barulho, muitos músicos. De um lado baterista, guitarrista, sopros, no meio um piano de cauda e ela só observando e vendo esses músicos afinar seus instrumentos. Ficou estarrecida e paralisada quando uma voz lhe chama a atenção. A donzela é a pianista? Depois que ela ouviu aquela voz, a donzela é a pianista? Ela respondeu, sim, senhor, sou eu. Por favor, sente-se no seu instrumento. Ela foi, sentou-se no piano, se acomodou toda no piano ali. E ele, professor, maestro, sei lá, passa uma partitura para cada aluno. Ela pega aquela partitura, olha para aquilo e leva um susto. Por quê? Ela sabia ler muito bem partitura, ela já era formada em piano clássico, piano erudito. Mas ela pegou aquilo, de repente tinha lá uma pauta, várias pautas, clave de sol, e só acordes. E uns acordes muito malucos. C, 7, 9 vezes 11 ao quadrado, raiz quadrada de não sei o que. Um negócio muito fora do contexto para ela. Enfim, ela colocou aquela partitura ali, na estante do piano, e esperou. Acho que o professor vai explicar, né? O que vai acontecer aqui. Só que não. Simplesmente ele fez assim. 1, 2, 3, valendo já! E todo mundo começou a tocar. E ela olhava para a partitura, para o piano. Olhava para a partitura, para o piano. Olhava do lado, a pessoa tocando. Olhava para o outro tocando. Partitura, piano. Ela não sabia o que fazer. Talvez até os acordes básicos ela pudesse fazer, mas nem aquilo ela estava conseguindo fazer. Estava desafiador. Ela olhava para a mão de um, não conseguia reconhecer os acordes. Olhava para o outro, não conseguia reconhecer. E a música que ia. E o professor olhando para ela assim, encostado no piano e olhando para ela dessa forma. Aquilo estava insuportável. Aquele professor, de braço cruzado, olhando para ela com um olhar desprezível, intimidador. Como se não bastasse isso, sabe o que aconteceu? Ele simplesmente olhou para todo mundo, assim, e disse, improvisando, e chamou a guitarra para improvisar. A guitarra, o guitarrista, simplesmente aí pedal lá fazendo aqueles negócios, baixo, e o baixo tocando, e não sei quem, piano. Quando ele chamou piano, ela olha para ele, o que ela vai fazer? Ela não fazia ideia do que ela fazia. Vamos, donzela, é a sua vez de improvisar. É claro que ela começou a chorar. É claro que ela nunca mais apareceu nessa aula. É claro que ela nunca mais quis saber de improvisação. É claro que cada vez que ela via esse professor, ela tinha horror de olhar para a cara dele. É claro que ficou um trauma muito grande e é uma crença limitante de que ela era incapaz de improvisar. Até que ela conheceu o método Kodály. Simples assim, ela se permitiu, através do método Kodály, a vivenciar
os primeiros elementos, desde o grave e agudo, desde o longo e curto, das coisas mais básicas. Ela se permitiu aprender, reaprender, como eu disse, ela já era formada, mas ela se permitiu reaprender, ela se permitiu fazer todos aqueles exercícios e entre eles a composição e a improvisação. Quando ela fez a primeira improvisação, que foi com o elemento grave e agudo, a felicidade dela era tanta, ela ria tanto que ninguém entendia. Todo mundo da turma olhava para ela, mas por que ela está rindo desse jeito? Porque ela libertou algo dela, ela tirou aquela crença maldita, vamos falar bem a palavra certa, ela tirou aquela crença, aquela desgraceira de dentro dela e conseguiu colocar algo produtivo, uma crença produtiva, uma crença próspera, uma crença: eu posso improvisar, eu consigo improvisar, eu posso fazer isso e eu estou fazendo isso. E cada elemento novo que ela ia aprendendo, ela se permitia não só aprender, como fazer. E compunha e improvisava, compunha e improvisava. Eu não preciso nem dizer que essa menina sou eu, né? Exatamente, fui eu que passei por toda essa situação em um curso que eu fiz de piano, de música popular, e foi um trauma realmente muito grande, a ponto de eu achar que eu nunca mais ia conseguir improvisar. Eu tinha pavor dessa palavra. E eu tinha professores aqui na escola que improvisavam demais, pegava qualquer assunto, qualquer coisa assim de música, e eles saíam fazendo assim misérias com aquilo, e eu travava totalmente. Realmente foi através do método Kodály que eu consegui construir a ponte entre o meu conhecimento e a improvisação. Me permiti passar por todos os assuntos e trabalhar isso em mim, a improvisação. Não sou uma improvisadora, nossa, não, mas eu consigo me virar. E entendi que a gente só consegue improvisar a partir de algo conhecido, como a gente vai falar aqui nessa aula hoje. Quanto mais cedo nós iniciamos isso com a criança, melhor. E dentro da nossa metodologia de ensino, que eu ensino no nosso curso aqui para professores, para educadores musicais, a composição e a improvisação já estão desde o início. Então o professor já aprende desde o comecinho como fazer isso para ele e como ele vai fazer para ensinar isso para os alunos. E aí você pode me perguntar qual a diferença entre composição e improvisação. Compor significa que eu posso utilizar um papel, lápis, borracha. Então eu tenho a oportunidade de escrever, eu tenho a oportunidade de apagar, eu toco, se eu não gostei eu apago, eu canto, né, aquele trecho, se eu não gostei eu apago, se tem alguma notinha que eu quero fazer uma modificação eu apago. E a composição, ela fica, ela é algo que ela é um documento, ela passa a ser um documento que você pode dar para os alunos ler, para os alunos tocar, é algo que vai ficar para a posteridade. E a improvisação é feito em tempo real, então a gente não tem como prever o que vai acontecer. Você sabe um elemento e você improvisa, você faz em tempo real. Então vamos entender o que é improvisar. Improvisar é criar a partir de algo conhecido em tempo real. Então vamos esmiuçar um pouquinho essa frase, esse conceito. Improvisação e criação caminham juntas. As duas estão de mãos dadas. A gente não consegue criar nada, a gente não consegue fazer nada se não tiver algo conhecido. Como que eu vou saber fazer alguma coisa se eu não conheço os elementos? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você precise pendurar um quadro e você não conhece a máquina de furar, aquela maquininha de furar. Você não sabe como colocar aquela chave, como virar, qual o tamanho da chave que tem que ser, qual o tamanho da bucha, parafuso. Você não entende nada disso, muito menos fazer o furo retinho na parede, às vezes pode ficar torto.
não, você não conhece, não é algo conhecido, não é algo que você treinou, não é algo que está em você, que é um hábito seu de fazer. Mas você pode criar uma forma de pendurar esse quadro com aquilo que você conhece, então utilizando o item algo conhecido, que seria o quê? Por exemplo, eu conheço o martelo e o prego. Eu posso pegar um prego, martelo e ir lá na parede e bater e conseguir pregar esse quadro. Ou não quero fazer furo na parede de jeito nenhum. Então você conhece a fita crepe, ou você conhece aquela fita dupla face. Aí você corta os pedacinhos, coloca atrás do quadro, vai lá e pendura o quadro. Então você conseguiu criar a partir de algo conhecido e você improvisou. Muitas pessoas poderiam olhar e falar: nossa, como você pendurou esse quadro sem colocar bucho e parafuso? Você improvisou. E na música é a mesma coisa. A gente consegue improvisar a partir daquilo que a gente conhece. Então, quanto mais escalas, quanto mais acordes, quanto mais elementos você conhecer da teoria, da harmonia, da polifonia, do mundo musical, melhor para a sua criação, para a forma de compor e depois improvisar. Aí você pode me perguntar: mas Adriana, eu conheço muita coisa de teoria, conheço muitos acordes, conheço teoria, harmonia, polifonia, conheço tudo isso que você falou, toco muito bem, dou aula, mas eu não sei improvisar. Então aí eu falo para você, faltou uma ponte que liga esse conhecimento com essa ação, com o conseguir improvisar. E essa ponte, ela é construída desde os primeiros elementos que você aprende em música, desde o comecinho. Se você entrou fazer aula de música com 6 anos, os primeiros elementos que você aprendeu, esses elementos já deveriam ser colocados à prova. Como assim? Se você aprendeu, por exemplo, grave e agudo, então vamos entender o que é grave e agudo. Nessa aula de grave e agudo, você já deveria conseguir criar e improvisar. Isso é construir a ponte. Aí você aprendeu sobre longo e curto, outra propriedade do som. Nessa aula de longo e curto, você já deveria conseguir criar, compor e improvisar. E assim com todos os outros elementos. Então, esse conhecimento com a improvisação é uma ponte que vai sendo construída. E ela vai sendo construída desde os primeiros elementos, desde o comecinho. Às vezes, nas primeiras aulas, eu já coloco meus alunos para improvisar. Já coloco a prova para ver se realmente eles aprenderam aquilo. E a improvisação é uma forma da gente saber se o aluno conhece ou não aquele conteúdo. E aí pode vir outra pergunta, né? Você pode me fazer outra pergunta. Poxa vida, eu conheço tudo isso, mas eu não sei improvisar, então eu não vou poder improvisar nunca? Não, ele tem um passo a passo para a gente fazer, para quem já conhece e quer improvisar. Então nós vamos falar disso agora no próximo ponto. Então vem a pergunta, né, Adriana? Então eu nunca vou conseguir improvisar? Sim, vai conseguir. Então como que eu posso conseguir fazer isso? Então eu vou te dar algumas dicas a partir de agora, né? Como que a gente pode fazer? E eu sugiro que você pegue um papel, um lápis, talvez sente perto do seu instrumento, não sei se é piano, se é violão, se é flauta, qualquer que seja, ou a voz, nós vamos trabalhar aqui a voz também, para você fazer comigo o passo a passo, né, de como começar a improvisação, destravar esse assunto dentro de você. Uma coisa é a gente aprender, então é de extrema importância e a gente aprende realmente, a gente aprende qualquer coisa. A gente consegue aprender lendo, a gente consegue aprender ouvindo, nós nos tornamos conhecedores dos assuntos que a gente lê, que a gente ouve, que a gente assiste. Agora, quando realmente eu consigo tornar aquilo meu? A partir do momento que eu faço. Então, quando eu ouço, eu vejo, eu faço, aí sim, aí eu senti na pele como é e daí eu consigo elaborar da forma que eu quiser. Então, por isso que eu sugiro que você pegue um lápis e um papel e vamos para aprender, né, como fazer essa improvisação. Então,
como começar a improvisar quem já tem um conhecimento, quem já sabe, mas é travado nesse assunto. Então, criar a partir de um ritmo. Que tipo de ritmo? Você criar um ritmo, uma sequência rítmica. Adriana do céu, nem isso eu consigo fazer. Como assim criar um ritmo? Não faço ideia do que é isso. Sem problema nenhum. Eu vou mostrar para você como a gente pode fazer, mas se isso também é um entrave de momento, o que a gente pode fazer? Partir de um ritmo pronto. Então, o que seria a partir de um ritmo pronto? Pegar uma música que você goste, você sabe ler partitura, você vai extrair um trecho, o ritmo somente, você vai tirar a melodia, extrair o ritmo dessa música e fazer a sua improvisação, a sua composição primeiro, para depois fazer a improvisação. Então, dando o primeiro passo, criando um ritmo. Independente se você tem facilidade ou não, vamos começar do comecinho, né? Bem o beabá. Criando um ritmo. Imagina aqui, ó, tô criando um ritmo, tá? Coloquei um tá. Nossa, mas não tem a cabeça da nota. É uma escrita simplificada do método Kodály, que a gente utiliza no método Kodály. Não foi Kodály que inventou, mas a gente utiliza, ele trouxe para o método essa escrita simplificada, que é a haste, o colchete, para a gente saber o ritmo, a bolinha, né, a cabeça da nota, ela na realidade vai mostrar qual a altura que ela está, que nota que é. Mas só com a haste e o colchete a gente consegue fazer o ritmo. E é o que a gente precisa, um ritmo. Então, ó, tá, ti, outro tá, mais um tá, e olha assim, um tá. Pronto, criei uma sequência rítmica. Olha só, ficou assim, tá, ti, tá, tá. Pronto. Meu primeiro ritmo aqui criei e agora o que eu tenho que fazer? Qual a sequência? Então, estude bem esse ritmo, ele tem que estar internalizado. Apesar de ser fácil, de assim, ser muito básico, é importante ele estar internalizado, porque lembra que você vai fazer depois em tempo real. Então, estude com gestos de regência. Por exemplo, tá, ti, tá, um exemplo. Estude com as palavras rítmicas, isso que eu acabei de fazer. Tá, ti, tá, colocando essas palavrinhas. Tá, ti, tá. Estude caminhando no pulso. Então você fica em pé e caminha fazendo esse ritmo no pulso. Tá, ti, tá. Você vai memorizando ele, certo? Lembra que é criar a partir de algo conhecido? Então esse ritmo tem que ser algo conhecido, para que você possa criar em tempo real. E o último, caminhando no ritmo. Do jeito que a gente fala ou bate palma, nós vamos fazer no ritmo também. Tá. Será que deu para ouvir? Vou fazer, faz de conta que aqui são meus pés. E aí vai. Uma vez que nós encontramos então o nosso clichê rítmico e nós temos um final, agora nós vamos colocar uma melodia. E como a gente faz isso? Nós temos 7 notas mais a repetição, a oitava. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Como não quebra-cabeça, eu pego essas notas e vou colocando cada uma para uma figura rítmica. Por exemplo. Aí eu vou lá e toco. Será que ficou bom? Uau, ficou muito legal, gostei da minha música. Então assim, criei, já fiz um clichê, achei um final e criei uma melodia. Aí, vamos lá, algumas dicas. Adriana, eu não consigo ainda fazer desse jeito. Faz com 2 notas. Do, ré, do, ré, do,
por exemplo, faz com 3 notas e assim por diante, até chegar o momento que você consegue fazer com todas as notas. Escreve, apaga, não tenha medo de fazer isso. Use o lápis, o papel, a borracha e faça. Não gostei dessa nota aqui, quero trocar aquela. E faz isso e vai fazendo os testes no instrumento, até que você consiga fazer isso em tempo real. Então, por exemplo, eu sei que o ritmo é esse. Tá, ti, ti, tá, 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 tá. Então, eu vou criar em tempo real. Não vou mais usar o que está aí em vermelho. Vou fazer outra coisa. Por exemplo... Um exemplo. Posso fazer com mais notas. Tá? Eu vou brincando com a melodia. Mais um exemplo. Eu posso começar da nota que eu quiser e eu vou brincando com esse ritmo e com as notas. Segunda parte, segundo momento, seria nós criarmos então uma música ou improvisar, né? Criar e improvisar a partir do ritmo de uma música já pronta. Então, algo que a gente conheça, uma música que a gente goste, que a gente já toca. Então, a gente pega esse ritmo para poder criar uma nova melodia ou um improviso em cima. Então, eu fiz isso aqui, ó. Peguei o ritmo de uma música. Eu peguei o ritmo da canoa, virou. Tirei as notas, só tô com o ritmo aqui. E veja só, um ritmo bem simples, tititá, bem tranquilo. Então, a partir disso, agora eu vou fazer a minha composição e a minha improvisação. Lembra, então, que a partir do ritmo que eu criei ou que eu peguei de uma música já pronta, eu tenho que ter um final. Então, eu vou brincar um pouquinho aqui para você ver como que é eu utilizar esse ritmo com as notas da escala. Vou estar dentro de uma oitava mesmo, é só para você ver como utilizar o ritmo de uma música com outra melodia que eu vou estar criando na hora. Agora eu vou estar realmente improvisando. Então, veja isso, ó. Por exemplo, essa é uma opção. É claro que tem muito mais coisas para a gente fazer, falar sobre a improvisação. Mas esse é um start, é um despertar, como o próprio nome da nossa aula diz. É um começar, é dar um primeiro passo. Se você se identifica com isso, aí sim você pode dar continuidade a esse estudo da improvisação, que ele realmente é um estudo longo, tem muita coisa para ser feita em cima. Mas com esse pequeno passo que você viu aqui, com essas pequenas dicas que você viu aqui, você já consegue fazer alguma coisa em sala de aula, você já consegue trabalhar alguma coisa com os seus alunos. Então, treina isso, brinca com isso. A hora que você está estudando, senta no seu instrumento, né? Aproveita esse momento que você está estudando, deixa eu criar uma coisa, deixa eu improvisar alguma coisa. Então, sempre tenha o seu lápis e o papel ali para desenhar o ritmo ou copiar o ritmo de uma música. Quando for necessário ter o lápis e o papel, quando não precisar mais, brinca com a improvisação, mesmo sem ter escrito antes, né? Sem ter passado pela composição. Eu acho importante a composição também, porque a gente deixa documentado quantas melodias bonitas a gente cria quando nós estamos brincando no instrumento, a partir do momento que a gente toma o gosto por improvisar. Quantas melodias lindas, mas daí se a gente não gravou, elas ficam perdidas. E a composição, quando a gente escreve, ela fica documentada. E uma hora você pode usar, alguém pode usar, você pode deixar um legado aí de materiais que você compôs e que pode ser muito benéfico, né, para outras gerações, ou mesmo para a geração de agora, para os seus alunos, para esse momento de agora. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui.
por você ter acompanhado toda essa trajetória nessa aula. Curte esse vídeo, se fez sentido para você, compartilha. Se você tem dúvidas de alguma coisa, se você tiver algum comentário que você queira fazer sobre o que a gente falou aqui, pode entrar em contato comigo, ou pelo celular, ou pelo direct do Instagram, ou do Facebook, ou aqui embaixo, ou como você achar mais fácil, eu vou estar te respondendo. E eu aguardo você na próxima aula. Um super abraço, permaneça com Deus.